ontem teve uma operação policial em São Paulo que deixou pelo menos 10 mortos, né? Ainda não se sabe exatamente se tem mais, a possibilidade de que existam 12 mortos. E o governador de São Paulo falou que estava extremamente satisfeito com a operação da polícia, né? Entre outras declarações, no sentido de reafirmar a violência, em meio a uma série de questões, né? Sobre como tudo isso se desenvolveu. E uma questão que se coloca também, né, e aí estou falando do Rio também, porque com frequência acontecem essas operações policiais no Rio de Janeiro, onde também existem muitas mortes, onde também se chancela né, as mortes sem saber se realmente aconteceu de maneira a ser uma situação de confronto, se foi uma defesa legítima, né, da própria vida ou não, ou se foi uma execução, e com frequência também, infelizmente, são pessoas pretas que são assassinadas. Então, queria te perguntar, se, desde o Ministério, primeiro, como a senhora vê essa declaração do governador de São Paulo, que lembra algumas declarações de governadores do Rio, e também o que o Ministério, nesse sentido, pensa do ponto de vista da educação para policiais? O que se está pensando, está trabalhando para isso também? Sim, Ju, olha, vou começar pelo Ministério que tem toda uma ligação que a gente estava falando, né? Na pergunta anterior, a gente fala de educação antirracista e de como que a gente pode colocar os nossos jovens em lugares onde eles saibam seus direitos, saibam, né, onde podem chegar. O outro lado é que a gente tem feito desde o início do ano, a gente já esteve em 16 lugares diferentes do país, só esse ano com a Caravana Juventude Negra Viva, em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência, mas também em conjunto com o MDHC e MJ. Por quê? A gente sabe que ainda hoje o país que a gente vive é o lugar onde mais mata jovens negros. A gente tem uma média de jovens negros que morrem a cada 20, 30 minutos no país. Então, a gente não tem como ver dados como esse, sentar numa informação como essa. Por isso, no dia 21, quando a gente institui o Juventude Negra Viva, é para levar exatamente educação, cultura e esporte, mas também chegar nesses lugares para ter acesso a defensorias, ao Ministério Público, à própria polícia e dialogar com elas sobre por que tantas pessoas são assassinadas enquanto pessoas negras. Quando a gente tem uma declaração como essa, né, tanto do governador de São Paulo, tanto quanto no Rio, como você muito bem frisou, que já aconteceu, a tristeza maior é que são famílias que perdem seus entes queridos. Toda a solidariedade, não só, né, ao policial militar Patrick, mas também às famílias que tiveram ali seus filhos assassinados. Nenhuma vingança, né? Acho que a palavra vingança, quando pesa, vai sempre pesar nas pessoas mais fracas e mais pobres, e com a cor que a gente sabe que são pessoas de pele negra. É triste, eu acho que é lamentável ainda a gente passar por situações como essa. Eu acho que a questão de segurança pública no nosso país é algo muito sério. A gente precisa cada vez mais pensar em como evitar, em como que a gente pode, né, fazer com que seja um antimétodo, sabe? E não que esse seja sempre o método para que aconteça em situações como essa. Eu sempre costumo lembrar de que muitas das vezes na Maré a gente não podia entrar e sair por conta da violência, né? Ou os vizinhos ligavam e avisavam, olha, não cheguem da escola agora, não venham do vôlei agora. E a gente cresce, hoje eu tenho quase 40 anos, e lembro de ser menina e já passar por situações como essa. E lembro de quantas pessoas, tanto inocentes quanto quantos policiais, nós já perdemos nessa trajetória de ser favelada. Então, eu acho que por isso a Juventude Negra Viva, e por isso ter o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, que esteja sempre ali ligado em conjunto com a questão racial, é imprescindível. Eu sinto muito que a gente ainda em 2023 ainda esteja vivenciando chacinas como essa, seja lá em qual região, em qual área, em qual estado do nosso país, mas que ainda é muito triste, e a gente precisa cada vez mais conscientizar que a pele preta, ela não pode ser suspeita. A gente não Ministra, pode entrar desculpa e te atirar interromper, de mas qualquer... Não, nada, eu só concluí o pensamento. aproveitando esse raciocínio, você só não se sente enxugando gelo, porque faz esse trabalho, mas aí tem o governador de estado que vai lá e Ju, não chancela? me sinto enxugando gelo, porque eu acho que alguém tem que fazer, sabe? Não acho que a questão é enxugar gelo. Eu acho que são instituições e organizações específicas, cada um com seu cada qual, e que a gente deveria cada vez mais ser transversal e dialogar. Eu entendo
mas, porém, não preciso ser a favor ou contra. Tem que fazer o trabalho para a gente pensar que jovens negros não podem seguir morrendo. A nossa juventude quer viver. Quando a gente estava em 2020 com pandemia, eu estava presente quando a gente estava ali na frente do palácio, que a gente falava, a gente não quer morrer nem de tiro, nem de fome, nem de vírus. Por quê? Porque 2020 foi o ápice. Mesmo tendo uma DPF que não tinha sido cumprida, a gente ainda estava tendo situações de calamidade dentro das favelas, onde as pessoas que são moradores, trabalhadores, muitas vezes estavam sendo vítimas de uma violência que não tinha necessidade. Por isso a educação tem que chegar, por isso a cultura tem que chegar nesses lugares, por isso que a gente tem cada vez mais dialogar, sim, com a polícia, com os governadores, com os prefeitos, para que entendam, né, de uma vez por todas que não é pela violência que a gente consegue combater esse mal de segurança pública.